Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do nosso preparatório através de resolução de questões para provas da magistratura e concursos afins. O tema de hoje vai ser jurisdição. Vai ser um tema mais curto do que foi o vídeo anterior, por exemplo, porque o tema é menor, jurisdição e questões de concursos anteriores envolvendo esse tema. Eu sou Alexandre Flecha e você está no Processo Civil, Resolução de Questões. Tema de hoje, jurisdição. E antes de entrar na primeira questão, deixa eu fazer uma breve introdução do que significa esse tema. O direito processual civil serve para uma única coisa. Só serve para uma coisa. Para proteger direitos que foram lesados ou ameaçados de lesão. Se o direito já foi lesado, eu quero restaurar o status anterior, e se ele está na iminência de sofrer lesão, eu quero evitar que essa lesão ocorra. Para que eu consiga alcançar esse objetivo, a doutrina aponta a chamada tríade do direito processual civil, ou seja, os três elementos que, somados, proporcionam esse resultado de proteger o direito material lesado ou ameaçado de lesão. Que três institutos são esses? Primeiro, eu preciso de um direito que me autorize ir até o Estado juiz buscar essa proteção. E esse direito chama-se ação. Em segundo lugar, o segundo elemento dessa tríade processual, eu preciso de uma atividade exercida pelo Estado juiz que responda à minha ação. E essa atividade chama-se jurisdição. E por último, eu preciso de um meio, de um veículo que leve a minha ação até o Estado juiz e traga a jurisdição como resposta, e esse meio chama-se processo. Ação, jurisdição e processo, esses são os três elementos que compõem a base do direito processual civil. Agora, percebam um detalhe. Jurisdição é um tema menor, teoria da ação é um tema menor e processo é imensamente maior do que os outros dois. Até por isso eu chamo de direito processual e não direito jurisdicional ou direito acionário. Faz sentido, não faz? Faz. Então, esses são os três elementos. E vejam, a ordem cronológica é essa: ação, jurisdição e processo. Mas o CPC trata desses temas na seguinte ordem: jurisdição, ação e processo. Por isso, esse segundo vídeo vai falar sobre jurisdição, depois a gente fala sobre ação, e aí, dali para frente, todos os demais vídeos serão envolvendo o tema processo. Ok? Primeira questão. Ok. Eu sei, foi rapidinho. Se você não está acostumado ainda, você tem que voltar, dar pausa na questão, ler, resolve, e aí volta para o vídeo para a gente começar a responder. Primeira questão. No que concerne aos princípios processuais e à jurisdição, julgue o item que se segue. Lembrando que todas as questões que nós vamos ver nesse vídeo e em todo esse programa, todas as questões são tiradas de concursos anteriores, ok? Então isso aqui caiu mesmo numa prova de concurso público. É só para dizer certo ou errado. Na jurisdição contenciosa, o Estado, em substituição às partes, resolve a lide submetida à sua apreciação. Até aí está certo. Jurisdição contenciosa, lembrando que a doutrina identifica dois tipos de jurisdição, a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Jurisdição é chamada de contenciosa porque vem de uma contenda, de uma briga, de uma lide entre as partes. E a jurisdição voluntária, também chamada jurisdição graciosa, é aquela em que eu vou ao judiciário porque só ele pode me dar a validação de um determinado negócio jurídico, como cumprimento de testamento, por exemplo. O testamento só pode ser cumprido se o Poder Judiciário chancelar esse ato jurídico, o testamento. Tudo bem? Então vamos lá. Na jurisdição contenciosa, o Estado, em substituição às partes, resolve a lide submetida à sua apreciação. Ok, até aí certo.
sendo inadmitida após a instauração do processo contencioso a composição entre as partes. Sério, alguém marcou correta para essa? Não, né? Claro que não. É óbvio que depois que o processo é iniciado, mesmo com a jurisdição contenciosa, mesmo com a presença da lide, é sempre possível as partes chegarem a uma composição. Sempre vai ser possível isso. Aliás, esse Código de Processo Civil aqui, ele prima pela busca, pela tentativa da conciliação entre as partes. O Código tenta isso. Tanto é verdade que antes mesmo do réu oferecer a contestação, tem uma audiência de conciliação ou uma sessão de mediação para tentar resolver de modo amigável, de modo consensual, antes mesmo do réu apresentar a sua defesa. Tudo bem? Só para a gente fechar então, o gabarito está incorreta, número 1. Só para a gente fechar, uma última informação. É muito comum a gente confundir os termos conciliação e transação. Qual é a diferença entre conciliação e transação? Conciliação ocorre quando uma ou as duas partes cedem no seu direito para colocar fim ao conflito de interesses. Vejam, na conciliação pode ser que só um ceda ou que os dois, que as duas partes cedam. Exemplo de só uma parte ceder. O réu reconhece a procedência do pedido. Conciliação. O autor renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Conciliação. Mas existe uma hipótese em que os dois cedem um pouco no seu direito para chegar ao fim do conflito. E essa hipótese eu chamo de transação. Então, conciliação e transação têm uma relação de gênero e espécie. Conciliação é o gênero. E lá dentro eu tenho só uma parte cedendo, que pode ser renúncia ou submissão. Renúncia, o autor renuncia ao seu direito, ou o réu se submete ao pedido do autor, renúncia ou submissão. E quando os dois renunciam a um pedaço do seu direito para pôr fim ao conflito, aí eu chamo de transação. Ok? Beleza. Segunda questão. Segunda questão, que caiu no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Alagoas, diz o seguinte: em relação à jurisdição, considere os seguintes princípios e características. 4 afirmativas para dizer quais estão certas e quais estão erradas. 1. As únicas soluções possíveis para a lide são por meio da jurisdição, até aí ok, e pelos mecanismos alternativos da autocomposição e da arbitragem. Errado. Por que a número 1 está errada? Porque existe uma forma principal de solução de conflitos. Isso chama jurisdição. Jurisdição é a atividade exercida pelo Estado juiz que tem por objetivo aplicar a lei ao caso concreto. E quando o juiz faz isso, ele até acaba proporcionando a solução do conflito. Tudo bem? Mas existem os chamados meios alternativos para a solução de conflitos, que alguns autores também gostam de chamar de substitutivos da jurisdição. São expressões sinônimas, portanto, meios alternativos para a solução de conflitos ou substitutivos da jurisdição. São 3. E eu gosto de decorar isso com a expressão pilha-palito. Sabe a pilha-palito de controle? Como é que chama? Qual é o nome técnico da pilha-palito? AAA. Não é isso? AAA. Esse é o macete para a gente lembrar. São meios alternativos: autotutela, autocomposição e arbitragem. São esses 3. Na autotutela, as partes põem fim ao seu conflito de interesse pelo uso da força. Eu vou até lá, faço e arrebento. Na autocomposição, as pessoas tendem a colocar fim ao seu conflito de interesses pelo uso da palavra, conversa e tenta chegar a um acordo. E a arbitragem, as partes chegam ao fim do seu conflito pelo uso de terceira pessoa
que vai resolver, ou que pelo menos vai tentar resolver o conflito de interesses. Ok? Cuidado que a autotutela é vedada, em regra, pelo direito brasileiro. E ela é vedada porque existe uma característica da jurisdição chamada substitutividade. A substitutividade significa que nós não podemos, nós particulares, nós não podemos tutelar é sinônimo de proteger, nós não podemos proteger, nós não podemos tutelar o nosso próprio direito. Nós não podemos exercer, portanto, em regra, a autotutela. E quando a gente faz isso, quando a gente exerce a autotutela, pratica um crime. Crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto nos artigos 345 e 346 do Código Penal. Mas, às vezes, a lei expressamente autoriza a autotutela. Então, em regra, é vedada a autotutela, mas eu posso me utilizar dela quando a lei expressamente me autorizar. Exemplos de autotutela: legítima defesa, de esforço imediato protetivo da posse, penhor legal. Lembra do que é o penhor legal? Quando você se hospeda no hotel e resolve que não vai pagar a conta. E aí o que o dono do hotel pode fazer? Retém a sua bagagem até que você resolva pagar a conta. Isso é uma autotutela, mas tem expressa previsão legal. Então a número 1 está errada porque falou dos meios alternativos autocomposição e arbitragem, mas não falou sobre a autotutela. E o começo da número 1 fala as únicas soluções possíveis. Mentira, está errado, faltou a autotutela. 2. Pelo princípio da indeclinabilidade, a prestação jurisdicional não é discricionária, e sim obrigatória para o Estado. Certíssimo. Isso significa indeclinabilidade. O Estado não pode dizer, esse aqui eu vou julgar, esse aqui eu não vou julgar. Não dá para fazer isso. O Estado não pode declinar do exercício da atividade jurisdicional. Número 2, perfeita. 3. Pelo princípio da inevitabilidade, tem-se que a jurisdição é atividade pública que cria um estado de sujeição às partes do processo. Essa também está certa. Inevitabilidade significa você não pode exercer autotutela, você precisa, para resolver um eventual conflito de interesses, se sujeitar ao Estado, se sujeitar ao Estado juiz, se sujeitar ao exercício da jurisdição pelo Estado juiz. 4. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais. Perfeito. Qual é o nome disso? Inércia. Inércia da jurisdição. Beleza. É enunciado relativo ao princípio da indelegabilidade? Errado. A frase está correta, mas isso não se chama indelegabilidade, isso se chama inércia da jurisdição. Ok? Nesse sentido, então, solta aí na tela. Exatamente. Letra B, apenas 2 e 3 estão corretas. Terceira questão. Terceira questão, cobrada no concurso da magistratura do estado de Roraima. Em relação à jurisdição, examine os enunciados seguintes. São 3, mesma história de dizer certo ou errado. Primeira, pelo princípio da aderência, os juízes e tribunais exercem a atividade jurisdicional apenas no território nacional. Até aí, certo. Isso significa aderência. Aderência ao território nacional, aderência ao solo. A jurisdição só pode ser exercida dentro do território nacional. Repartida essa atividade entre os magistrados, certo, de acordo com as regras de determinação de competência. Perfeito. Corretíssima a informação Eita, vou cortar nada, vai ficar assim. Corretíssima a afirmativa da frase número 1. Número 2. Como nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, isso está certo, é inércia, a gente já viu. Em consequência,
nenhum procedimento judicial pode ser iniciado de ofício pelo juiz, sem exceção. Isso aqui é maldade. Isso aqui é pegadinha. Olha só. Jurisdição é a atividade exercida pelo Estado juiz, que tem por objetivo fazer atuar a vontade concreta da lei. Ou seja, o juiz vai exercer a jurisdição para dizer que uma determinada lei em abstrato se aplica ao caso concreto. Isso significa fazer atuar a vontade concreta da lei. Tudo bem até aqui? Ok. Essa jurisdição é uma atividade estatal que é reconhecida pela presença de algumas características. Existem características que fazem com que essa atividade exercida pelo Estado juiz possa ser chamada de jurisdição. São elas: 1. A inércia. A inércia, que está lá no artigo 2º do CPC, eu leio para vocês, artigo 2º que diz: o processo começa por iniciativa da parte. Essa é a primeira parte. E depois se desenvolve por impulso oficial. Então, o processo começa por iniciativa da parte. Isso é a inércia. Não é possível que o Estado preste a jurisdição dentro de um processo, portanto, não é possível que o Estado inicie um processo sem que ele seja provocado. Só que, olha o finalzinho do artigo. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte, isso chama inércia ou demanda, são sinônimos, e se desenvolve por impulso oficial. Isso significa que as demais fases do processo não precisam ser instauradas pela parte, o juiz instaura de ofício. Tudo bem? Só que a última frase é: salvo as exceções previstas em lei. Isso significa duas coisas: que tanto a primeira regra quanto a segunda têm exceções. E se a primeira regra é: o processo não pode ser iniciado de ofício, só por provocação, a exceção é o processo, e no caso são mais de uma, então as exceções são os processos que podem ser iniciados de ofício pelo juiz. São dois. Primeiro, artigo 712 do CPC, ação de restauração de autos. 712, ação de restauração de autos. Logo no primeiro artigo do capítulo, o 712, está assim: verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração. Então, a ação de restauração de autos pode ser iniciada de ofício pelo juiz. E a outra ação que também pode ser iniciada de ofício pelo juiz é a do artigo 730, alienação judicial de bens. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento, mandará aliená-lo em leilão. Isso é um processo, instaura um processo para isso. Essa é uma hipótese também de exceção. Mas vejam, no artigo 2º eu tinha duas regras. O processo não começa de ofício, mas tem duas exceções: ação de restauração de autos e alienação judicial de bens. Mas dali para frente as demais fases desenvolvem-se por impulso oficial, mas tem uma exceção. Tem uma fase que só pode ser iniciada por provocação da parte, que não pode ser iniciada de ofício pelo juiz, que é a fase de cumprimento de sentença prevista no artigo 523 do CPC. Tudo bem? Essa é a primeira característica da jurisdição, a inércia. Segunda característica da jurisdição, substitutividade. O Estado não permite a parte exercer autotutela, o Estado se substitui à nossa atuação. Mas tem exceções, porque toda vez que o Estado permite, expressamente por lei, a autotutela, eu estou diante de uma exceção à substitutividade. E nós vimos isso na questão número 2. Quais são as hipóteses? Legítima defesa, penhor legal, desforço pessoal imediato protetivo da posse e assim por diante. Ok?
Terceira característica da jurisdição, a definitividade, que significa que depois de um período de tempo, a decisão judicial torna-se imutável. E esse período de tempo é o prazo para recurso. Depois do prazo recursal transcorrido, não cabendo mais nenhum recurso, opera-se a definitividade e a decisão judicial torna-se imutável. Foi? Quarta característica da jurisdição, a lide, um conflito de interesses caracterizado pela pretensão do autor, resistida pela pretensão do réu de não cumprir a pretensão do autor. Só que existem hipóteses de processo sem lide, como nos casos de jurisdição voluntária, por exemplo. Tudo bem até aqui? Ok, volta lá. Número 2, a número 1 estava correta, né? Número 2, como nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado a requerer, nenhum procedimento judicial pode ser iniciado de ofício pelo juiz, sem nenhuma exceção. Errado. 2 exceções, restauração de autos e alienação judicial de bens. Ok? Terceira afirmativa, o princípio da congruência. No vídeo passado falamos muito sobre isso, congruência, adstrição ou correlação. Decorrência própria do princípio dispositivo, não incide no tocante às questões de ordem pública, que o juiz deve examinar de ofício. Errado, muito errado. Lembra do artigo 10, que nós vimos lá na parte de normas fundamentais? O juiz não pode conhecer de absolutamente nada de ofício. Tem que ouvir as partes primeiro. Mesmo aquelas que ele pode conhecer de ofício, ele tem que ouvir as partes primeiro. Então, nesse caso, apenas a número 1 está correta. Olha aí na tela. Letra D, portanto, apenas a número 1 está correta. Quarta questão. Acerca da jurisdição contenciosa, assinale a alternativa correta. Letra A. A arbitragem é espécie de jurisdição privada, eis que a sentença arbitral faz coisa julgada material. A segunda parte está correta. A sentença arbitral faz coisa julgada material. Isso é verdade. Mas a jurisdição é atividade privativa do Estado. Ela não pode ser delegada. Lembra do princípio da indeclinabilidade? Ela não pode ser delegada. Indelegabilidade também é chamada. E, portanto, não dá para dizer que se trata de espécie de jurisdição privada. 2 autores dizem que isso é possível, mas eles são supervencidos. E em prova de magistratura, por favor, não vai marcar a hipótese de que existe jurisdição privada. Jurisdição é privativa do juiz. Mas 2 autores dizem que é jurisdição privada. Fred Didier Júnior e Carlos Alberto Carmona. Só que eu saiba, só esses 2 autores sustentam esse posicionamento. Letra A, portanto, está errada. B. A inércia é característica absoluta da jurisdição, jamais sendo permitido ao juiz instaurar um processo cível de ofício. Já vimos que está errado, existem 2 exceções, são elas: ação de restauração de autos, artigo 712, e ação de alienação judicial de bens, artigo 730, ambos do Código de Processo Civil. C. A substitutividade jurisdicional, que já vimos o que se trata, é afastada pelo exercício legalmente autorizado da autotutela. Certo, certíssimo. A gente viu exatamente isso na questão passada, na questão número 3. Ok? E letra D. A tutela jurisdicional prestada na sentença de uma ação de alimentos não tem definitividade, eis que é possível ajuizar a ação revisional de alimentos. Olha, eu sei que a gente já ouviu muito por aí dizer o seguinte: sentença de alimentos não faz coisa julgada, sentença de alimentos não tem definitividade, porque se cabe ação revisional de alimentos, então aqueles alimentos podem ser revistos. Se eles podem ser revistos, eles não são imutáveis. Faz sentido isso, não faz? Sentença. Julgo procedente o pedido e condeno o réu a pagar ao autor R$15.000 por mês de pensão alimentícia. Se isso fosse mesmo imutável,
jamais haveria uma ação revisional desses alimentos, concorda? Então, parece que a ação de alimentos não produz uma sentença que tenha definitividade. Mas não é isso. Na verdade, a sentença de alimentos faz coisa julgada? Sim. Ela se torna imutável? Sim. Porque para que eu possa alegar a imutabilidade daquela sentença, é preciso que venha uma outra ação e nessa outra ação eu diga, olha, essa ação tem que ser extinta sem mérito pela coisa julgada, porque já tem uma sentença anterior. Só que a coisa julgada só se opera quando eu tenho a tripla identidade. Termo técnico, tripla identidade. Ou triaedem. É latim, está escrito aqui embaixo, triaedem. É preciso que eu tenha essa tripla identidade. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Então, na primeira ação de alimentos eu tenho filho em face do pai, quero alimentos porque o filho tem necessidade e o pai tem possibilidade. Pedido 15 mil. Sentença. Esses fatos dizem que o filho tem necessidade. Esses outros fatos dizem que o pai tem possibilidade. As provas levam a essa conclusão, imponho 15 mil de pensão alimentícia. É possível propor ação revisional de aluguel sem que haja alteração desses fatos que levam à necessidade de quem pede e à possibilidade de quem presta? Não. Eu preciso de fatos novos. E se ocorrerem novos fatos, eu tenho uma nova causa de pedir. E se é uma nova causa de pedir, a nova ação de alimentos não quer desconstituir a anterior, porque eu não vou ter tripla identidade entre a ação nova e a ação velha. Então, vou ler de novo a letra D, já sabendo que ela está errada. A tutela jurisdicional prestada na sentença de uma ação de alimentos não tem definitividade? Tem sim. Eis que é possível revisionar aquela sentença? Não, aquela não. Porque aquela sentença é fundada naqueles fatos. Se você quiser discutir alimentos com base em outros fatos, aí é outra ação, com outros elementos. Não tem triaedem. Um abraço. Quarta questão, letra C, portanto, é o nosso gabarito. Eu me despeço de vocês, encerramos o tema jurisdição. No próximo vídeo, no terceiro vídeo, a gente fala sobre a teoria da ação. Tchau, tchau.